Então, a gente vai começar. Estava comentando aqui mais cedo que esses textos, eles são. Agora no YouTube a gente tem textos bem novos, né? Bem recentes. A gente vai começar hoje com textos de 2018. Nós tínhamos até textos de 2020 já. Então, são discussões bem atuais, bem importantes, bem contextualizadas com o momento que a gente está vivendo. Esse texto de 2018, do Silvia Su e da Cristina Amélia Luz e do Paulo Amarante, é um texto de 2018. E, para quem teve a oportunidade de ler, é um texto bacana, né? Que flui, assim, tem uma escrita fluida, poética até. E vai trazer uma discussão que é super importante para esse campo da saúde mental, especialmente quando a gente vem pensando essa interlocução da atenção psicossocial, né, da saúde mental, vamos dizer assim, pensada nos serviços especializados, da articulação com a atenção básica, e um grande elo que existe entre esses dois campos, né, que é o território, o uso do território, o cuidado no território, e, antes de tudo isso, o entendimento do que é esse território, né, trazendo discussões sobre território existencial, sobre território para além de um espaço físico. Então, é um texto que é importante também começar por ele, essa sequência que a gente vai ter, porque ele vai trazer uma base para várias outras discussões que nós teremos durante essa nossa missão desse mês. Sim, a Gabriela está comentando aqui, né, que o texto é um amorzinho. Eu também achei um amorzinho. Adorei esse texto, gostei muito dele. Traz uma discussão muito importante, para além de tecnicismos, e de uma forma gostosa de ler, né? E aí ele se chama Atenção Psicossocial e Atenção Básica, a vida como ela é no território. Que essa é uma das principais lutas, né, da luta antimanicomial, da atenção psicossocial, como ela se estrutura, que é cuidar da vida e das demandas, das questões de saúde onde ela acontece, né, onde a vida acontece. E aí essa grande articulação é do território. Nessa imagem que eu trouxe aqui, dessas engrenagens, né, o território ele até parece um pouco maior, no sentido de ser esse elo, né, dessa engrenagem, que é a grande, digamos assim, o grande motor, a engrenagem que move o cuidado a partir da atenção primária, da atenção básica e da atenção psicossocial. Então, é uma discussão que ela é transversal, ela transversaliza esses dois campos, né? Tanto pensando a atenção psicossocial acontecendo na atenção primária, na atenção básica, mas também as outras linhas de cuidado que acontecem, que são operadas no campo da atenção básica e primária, né? E aí a primeira discussão que a gente vai trazer, que o texto traz, é essa diferença, né? A atenção psicossocial trazendo esse objeto que é complexo a partir de um olhar transdisciplinar e interdisciplinar, né? Ele coloca aqui inter, mas em algum momento vai discutir como trans também, que na verdade também deslocando isso, né? De um objeto para um sujeito, né? Deslocando o foco de um objeto, doença, para um sujeito, pessoa, né? Então, a primeira referência, que é de Rotelli, Leonardo Zimari, que é um texto extremamente clássico, fundamental na saúde mental, né? Trazendo essa lembrança de que se esse objeto ele não é mais simplificado, né? Colocando a doença como foco, então a nossa tarefa ela é bastante complexa na produção desse cuidado, né? Que é o sentido de criar, de inventar instituições. E aí vem a ressalva, né? Instituição não apenas naquele sentido mais restrito, mas instituições no sentido de redes, de serviços e também de práticas de cuidado, né? Que são instituições que elas vão se inventando, se renovando no ato do cuidado, né? E que essas instituições elas vão sendo produzidas com os sujeitos do cuidado, todos os sujeitos do cuidado que estão envolvidos.
aqueles que cuidam, aqueles que são cuidados, e ao mesmo tempo ocupando esses diferentes papéis, né? Porque nessa complexidade do cuidado, que está situado na complexidade da vida, os sujeitos que são cuidados muitas vezes ocupam o lugar de sujeitos cuidadores também. E aí, deslocando esse cuidado, inclusive, né, quando a gente fala daquelas 4 dimensões, da técnico-assistencial, da teórico-conceitual, do sociocultural e do jurídico-político, e aí, nos referindo agora especificamente à dimensão teórico-conceitual, a gente cria ideias, cria conceitos para ampliar aquilo que conceitos antigos já não dão conta. Então, a gente sai do escopo do tratamento para pensar o cuidado. Cuidado é algo muito mais amplo que tratamento, né? Especialmente o tratamento como era visto até então, né? De um tratamento moral, associado ao isolamento social e centrado na doença e nos sintomas, né? E tendo como foco das intervenções o apagamento desses sintomas. E aí, esse foco se desloca para a crise de possibilidades, produção de sociabilidades e de subjetividades. Essa é uma coisa, uma discussão que vai estar em todo o texto, né, sobre a produção de subjetividades e sociabilidades. A forma de produzir sujeitos que está sendo, digamos assim, incentivada a partir das formas de tratamento, né, / cuidado que são ofertadas. Né? Então, esse sujeito da experiência da loucura, que antes ele estava excluído do mundo da cidadania, né, incapaz de obra ou de voz, como o texto coloca, torna-se um sujeito e não apenas um objeto das intervenções. Ele é sujeito produtor de saber, ele também é sujeito produtor desse conhecimento, era o cuidado. E aí a gente vai para uma coisa, uma citação clássica também no campo da saúde mental, que qualquer um de nós precisa saber, que quando Vazaga fala, né, de colocar a doença entre parênteses, ele faz a crítica que a psiquiatria clássica colocou historicamente o sujeito entre parênteses, né? Colocando ali em stand-by, né, em espera, para se ocupar da doença. E aí ele propõe essa inversão, colocar, ao invés do sujeito, a doença entre parênteses e direcionar a nossa atenção e o nosso cuidado para o sujeito, com toda a sua complexidade. Mas traz também a ressalva de que colocar entre parênteses a doença não significa negá-la, né? Não significa negar que exista sofrimento, a dor, o mal-estar, mas enxergá-lo na sua complexidade, né? Na complexidade de um fenômeno social, de um fenômeno que é produzido também socialmente, né? E não apenas como algo do indivíduo nessa perspectiva culpabilizante, né? Então, é colocar desculpa, a doença, entre parênteses, sem, no entanto, negá-la. Porque quando a gente nega, a gente gera desassistência. Porque se a gente nega a existência de algo, a gente não tem nada a fazer sobre aquilo, né? Só que a doença, a gente vai agir sobre a doença a partir de algo maior, que é a existência. E não especificamente e a doença como totalidade, né? E aí, nessa perspectiva, o que Paula Amarante vai propor é construir e inventar novas perspectivas de vida e de subjetividade para aqueles mesmos sujeitos, e não apenas evoluções e prognósticos da doença mental. Como assim, né? O que isso significa? Significa que quando a gente está pensando cuidado, a gente vai pensar, não assim, houve uma melhora do caso. E muitas vezes o que está contido nessa expressão é silenciamento de sintomas baseado em um uso, muitas vezes, focado apenas de uma intervenção medicamentosa, né? Então, a gente não vai perceber esse investimento, não vai focar esse investimento apenas nisso, né? Nesse prognóstico simplesmente como uma diminuição de sintomas, né? Mas vai enxergar essa complexidade, né, e vai nos remeter a um problema ético das relações, a citação que coloca entre homens e com a natureza,
quero fazer ressalva, né, entre pessoas e a natureza, colocando o problema do pensar e do agir em termos de relações e não de objetos. Como assim em termos de relações, né? A vida, ela se produz nas relações. A saúde e a saúde mental também se produz nas relações. Então, qualquer intervenção para ser pensada, ela precisa considerar essas relações com o mundo, com as pessoas, com o território existencial desses sujeitos. Né? E o que vem a ser território existencial? Né? É o conjunto de todas essas relações, com o espaço onde eu vivo, o território onde eu habito, as relações que eu estabeleço, seja com as coisas, né, com os objetos, inclusive, com as outras pessoas, com o mundo à minha volta. Então, o território existencial, ele traz todas essas dimensões. E é nesse território que vão acontecer essas intervenções de cuidado. Então, eu destaquei aqui, para quem está nova por aqui, eu sempre vou colocar em negrito e, às vezes, com essas caixas, aquilo que eu vou considerando chave de ideias no texto, né? Isso ajuda a você, na hora tanto de fazer o resumo, como também de compreender as questões, digamos assim, primordiais do texto da aula, tá? Então, assim, não há como pensar a construção do cuidado em saúde mental sem pensar no tempo e no lugar em que este cuidado se constitui, tecido como estratégia em rede, ou seja, o cuidado se faz em rede e em um lugar. E aí eu costumo dizer que, assim, o cuidado, as formas de viver, elas mudam conforme o tempo e espaço, né? O período histórico. Se as formas de viver mudam, as formas de sofrer também mudam. Então, as formas de cuidar precisam mudar. Elas não podem ficar estagnadas no tempo e no espaço. E aqui a gente traz uma esqueminha articulando essas primeiras noções, esses primeiros conceitos que são trabalhados no texto, né? E aqui tendo o cuidado como centro, né? O cuidado como centro rodeado pelo território, pela rede, e aqui um elemento bem concreto que o texto enfatiza, que são as e os agentes comunitários de saúde. Quando fala da atenção primária, da atenção básica, são atores sociais primordiais na construção desse cuidado, porque são pessoas, para além de profissionais, são pessoas que estão no território, vivendo ali. Então, aquele território de atuação profissional é também um território existencial dessas e desses trabalhadores. Então, eles conhecem muito mais profundamente o território, seus determinantes sociais e as pessoas que estão vivendo nele, né? Então, por isso que são atores tão importantes nesse processo de produção de um cuidado territorializado, tá? E para discutir essa relação do território com cuidado, na atenção psicossocial, na atenção básica, é preciso que a gente discuta esse espaço urbano, né? Esse território. E de uma perspectiva não ingênua, porque a organização do espaço urbano, ela, desde sempre, ela aconteceu para colaborar com a manutenção de uma ordem social. A gente pode fazer essa viagem no tempo quando os primeiros hospitais, as primeiras instituições, elas foram criadas, e elas não foram criadas enquanto instituições de saúde, né, primeiramente. Elas foram criadas enquanto instituições de recolhimento, que estavam em função de uma higienização social, para tirar aquelas pessoas que eram consideradas indesejadas das ruas, né, da sociedade, do espaço público, né? E aí as pessoas loucas, os mendigos, as prostitutas, os leprosos, né, para usar o termo que era utilizado na época, essas pessoas que incomodavam as outras pelo simples fato de circularem pelo espaço público. Então, o espaço urbano, ele foi sendo criado, customizado, vamos dizer assim, em nome do capital, né? Podemos dizer, em nome daquelas pessoas que detinham poder, e é um poder que está associado a capital financeiro, né? E que a sua organização, ela foi acontecendo para orientar condutas e comportamentos morais, socialmente aceitos, socialmente adequados. Então, as práticas que fossem
tidas, que fossem colocadas na categoria de transgressoras, de moralmente não aceitas, não adequadas, elas eram colocadas para esses espaços para serem submetidas a práticas disciplinares através, né, do tratamento moral. O tratamento moral, no primeiro momento, não era só para os ocos, mas era para todos considerados transgressores, né? E aos poucos que isso foi sendo direcionado para a loucura, com a instituição do poder psiquiátrico, né, enquanto um saber poder importante, enquanto uma especialidade médica. E esse poder das instituições, ele foi se capilarizando nos territórios urbanos, né, que foram sendo utilizados para docilizar os corpos, como Foucault faz, né, para tornar os corpos úteis, cúmplices, participativos, ajustados e consumidores. E numa sociedade capitalista, esse corpo consumidor, ajustado e consumidor, ele tem um papel importantíssimo. E os loucos, eles são alijados, né, eles são retirados desse espaço também porque eles não cumprem esse papel social no capitalismo, na sociedade capitalista, né? Porque se eles não produzem, eles não consomem. Então, eles não colaboram para a manutenção dessa ordem social, tanto no sentido de transgredirem a ordem, quanto no sentido de não colaborarem com a mais-valia, com a produção de mais-valia, certo? Então, isso é uma coisa importante. E aí, um pensamento de Milton Santos. Não sei se todo mundo sabe, mas Milton Santos é um geógrafo brasileiro, baiano, né, um homem negro, um geógrafo que construiu uma grande articulação entre a geografia crítica e a saúde, né, e a saúde pública, e a discussão sobre determinantes sociais. Inclusive, ele aproximou bastante, tanto ele diretamente quanto as ideias dele, no segundo momento, né, utilizados por outras pessoas, contribuíram muito para a aproximação e para a construção do território como uma categoria importante no âmbito da saúde e da saúde mental, né? E ele vai falar de um território que é relacional, um território. Nesse texto especificamente não fala desse termo que eu vou falar agora, que é território usado, mas esse é um termo, um conceito muito importante de Milton Santos. Talvez surja até em outros textos, né? Que é o território que é habitado, que tem vida, não apenas um cenário, né? É um território usado, relacional, e que vai sendo produzido conforme ele vai sendo habitado pelas pessoas. E aí ele enfatiza que o território ele não é um dado neutro, não é um ator passivo na constituição da sociedade. E aí ele traz um termo, né, utilizado com outro sentido, né, a esquizofrenia, né, e aí vai dizer que produz uma verdadeira esquizofrenia, já que os lugares escolhidos acolhem e beneficiam os vetores da racionalidade dominante, mas também permitem a emergência de outras formas de vida. E aí ele usa o termo esquizofrenia aqui para falar dessa coisa contraditória, né? Quando ele diz que a esquizofrenia do território do lugar tem um papel ativo na formação da consciência. O espaço geográfico ele não apenas revela o transcurso da história, como indica a seus atores o modo de nela intervir de maneira consciente. O que ele quer dizer com isso? Que o território ele traz uma dominação dessa racionalidade, desse esquadrinhamento dos corpos no espaço, mas ao mesmo tempo também possibilita a ocupação de uma forma a resistir a esse exercício de poder. E a gente vai vendo como que isso vai acontecer, tá? Mas antes, vem uma discussão sobre a gentrificação dos lugares. Gentrificação, gente, significa uma tentativa de tornar nobre. Como assim tornar nobre? Retirando a escória da humanidade dos espaços, produzindo espaços para serem habitados e consumidos pelas classes mais altas. É o quê? Expulsando cada vez mais para as periferias do espaço urbano
as populações de classes mais baixas, né? E tornando nobre os espaços mais centrais, para serem ocupados pelas classes mais altas. E isso é uma forma de colonialismo, né? Que aí vai ser chamada de um neocolonialismo, porque são novas formas de colonizar tanto o espaço público, de colonizar as sociabilidades, de colonizar as relações entre as pessoas e entre as pessoas e o território, certo? Isso tudo produz subjetividades padronizadas, na medida em que se produzem modos de ser e de habitar esses territórios que precisam ser padronizados, colocados no eixo, vamos dizer assim, colocados em padrões aceitáveis socialmente. E aí existem os padrões de sociabilidades para quem circula no centro, na parte gentrificada da sociedade, do espaço urbano, e subjetividades para quem ocupa a periferia do espaço urbano. E isso vai sendo produzido concomitante à produção do território. Tá dando para acompanhar direitinho? Qualquer coisa, vão perguntando aqui no chat que eu tô vendo, tá? Mas é muito importante que a gente compreenda a relação entre produção de subjetividade e ocupação e produção desse espaço urbano, certo? Porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. E aí, dessa forma, a gente vai entendendo que o território é um espaço de inscrição de uma racionalidade dominante, que ao mesmo tempo vai homogeneizando a vida, né? A vida e as subjetividades. Porque a vida, ela considera ainda toda a sua complexidade. E aqui a gente vai dando ênfase à subjetividade. Os modos de ser e de habitar os territórios, eles produzem modos de subjetivação diferenciados, tá? Os processos de subjetivação, eles são atravessados por vários elementos, por várias categorias, por vários determinantes e marcadores sociais. Então, não está desatrelado dessa ocupação e destruição do espaço urbano, do território, tá? E esse espaço, ele pode muito bem, e ele faz isso, né? Que é reproduzir formas de sociabilidade no que antes estavam nas instituições estatais. E não é porque sai de uma instituição total que as práticas de cuidado, que as práticas de produção de saúde, elas vão estar livres disso, porque isso pode e acontece também nos territórios abertos, né? No território urbano. No entanto, né, e aí trago aqui também em destaque uma citação de Deleuze, que é: se o território é o lugar por excelência do controle, ele também é um lugar possível, tá? De emergência de formas e processos de resistência, engendrando outras formas, né? Novas formas de territorialidades, de sociabilidades, né? Nesse sentido que ele fala. É o espaço da dominação, mas também pode ser o espaço da resistência, como é, né? A rua é espaço de práticas insurgentes também.